Diz assim a palavra do Senhor: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 22. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Cesai, Tainai, filho de Anak. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos, e chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e, tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Não feche a nossa Bíblia, feche os nossos olhos, curva a nossa cabeça. Pastora Piara. Obrigada, Pai, por essa palavra que é completa em nossas vidas, que possamos retê-la em nossos corações e agradar a Ti de todas as formas. Obrigada pela vida do Teu servo, Teu ungido, que vai trazê-la para nós através do Teu Espírito Santo. Unge, ó Senhor, os seus lábios e edifica os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqueles que vão tomar o assento, sentarem-nos, por favor. Em nome de Jesus. Isso, deixe os obreiros trabalhando. E eu gostaria que vocês agora voltassem a atenção para a palavra de Deus, a palavra que Deus tem para vocês nesta manhã. E nós temos um título, a pregação de hoje. Ao tema o que precisamos fazer para superar os nossos medos? Diga comigo, o que precisamos fazer para superar os nossos medos? A primeira coisa que você precisa fazer nessa manhã é falar mais alto. Uma igreja cheia dessa, eu ouvi meia dúzia de pessoas, né? Eu vou fazer a pergunta novamente para ver se você consegue falar um pouquinho mais alto. O que precisamos fazer?
para superar os nossos medos. Presta bem atenção, irmãos. Uma coisa muito interessante que às vezes a gente não entende. É muito comum a gente ouvir falar, e é verdade, que há poder nas nossas palavras. Sim ou não? Sim. Mas depende de como você fala. É interessante isso. Tem gente que até fala o que precisa ser dito, mas não fala como precisa falar. Quando você dá uma ordem, o seu tom de voz, não é que o seu tom de voz vai fazer com que as pessoas te respeitem, mas principalmente no reino espiritual. Não é que Deus é surdo, o diabo é que se faz de surdo. Muitas vezes você precisa dar uma ordem, e dependendo como você dá uma ordem, ele vai obedecer ou não. É assim até com os nossos filhos. Quer ver só uma coisa? Desculpa a comparação que o pastor vai fazer aqui. Eu tenho um cachorro lá na minha casa, e ele agora está na fase da adolescência. Eu descobri que cachorro também tem fase. Vocês sabiam disso? Tem a fase, quem tem cachorro há mais tempo sabe disso. Não sei se tem um veterinário aqui, mas sabe disso. O cachorro, quando ele é filhotinho, ele te obedece. Aí você fala com o cachorro, dá uma hora, você não precisa nem gritar com o cachorro. Ele pega e te obedece. Aí, ele vai pegar a fase da adolescência. Como é que é a fase da adolescência do cachorro? Você chama ele e ele não te obedece. Quem tem cachorro adora esse cachorro, tá? É assim, não é? É assim, não é? Você fala com o cachorro, passa pra dentro. Ele te obedece? Passa pra dentro. Aí ele te obedece. É interessante. Outro dia eu vi um estudo no Animal Planet sobre isso. Aquele doutor. E aí ele falou assim, o cachorro precisa entender que você está no comando. Porque se ele não entender que você está no comando, ele está nem aí para você. Ele te desdenha. Mas quando você mostra para ele que é você que está no comando, aí ele te obedece. Você tem que entender isso? Tem coisas que você tem que determinar e determinar com precisão, com autoridade. Porque senão, nem cachorro te respeita. A moral disso aí é isso. Nem cachorro te respeita. Então, irmãos, o medo, ele proporciona essas coisas. E eu já preguei aqui algumas vezes sobre esse texto, mas eu tenho acompanhado, como nós lemos aqui na pastoral, a omissão de alguns segmentos das igrejas. Eu falo segmento porque tem N denominações. Nós não precisamos e não podemos ter medo. Medo é uma coisa que pode até existir, e ela existe, mas nós não podemos nos curvar. Nós não fomos chamados para nos curvar diante daquilo que nos assombra, diante daquilo que nos amedronta, porque nós sabemos que ao final de tudo a vitória é nossa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O inimigo vai até se apresentar, as dificuldades vão até se apresentar também diante de nós, mas a gente já sabe que lá no final, se nós não tivermos medo a ponto de pararmos, a vitória é nossa. Não é isso que a gente escuta, não é isso que a gente prega, não é sobre isso que a gente fala. Então a gente precisa viver isso, porque senão, irmãos, as pessoas não vão acreditar. Nem você mesmo vai acreditar no evangelho que você vive e que você prega. Por que eu voltei a esse texto? Eu poderia ter escolhido outros textos que falam sobre isso. Eu poderia falar sobre Davi, eu poderia falar sobre Gedeão e tantos outros, que houve um momento na vida deles que eles foram confrontados. Mas aqui é diferente. Aqui se fala de conquista. Ei, olha para mim. Aqui se fala de conquista. Como é que é isso, pastor João?
Nós acabamos de ler o texto em que Moisés está com o seu povo próximo à terra prometida. Só que era uma tática enviar, né, pessoas que fossem até o local para ver se realmente valia a pena brigar por aquela terra. Valia a pena entrar lá? Valia a pena dar a nossa vida? É verdade aquilo que Deus falou para a gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar uma estratégia que é uma tática de guerra. E Deus dá a eles a orientação, dizendo para eles: ó, escolhe entre vocês, entre a tribo, entre todas as tribos, os maiorais. Em outras traduções, príncipes. Mas isso foi feito. Moisés dá o edito dado por Deus e eles fazem a escolha. Presta bem atenção. O que me chama a atenção aqui é que não foi qualquer pessoa que foi escolhida para ir àquele lugar. Foram pessoas preparadas. Diga comigo. Foram pessoas preparadas. Vamos voltar aqui ao texto. Vamos lá, capítulo 13. Por isso que eu pedi você para não fechar a tua Bíblia. Versículo 2. A parte C, para a gente ganhar tempo. Sendo cada qual maioral. O que é a tradução príncipe? Príncipes. Isso quer dizer pessoas que estavam na frente, pessoas que eram líderes, pessoas que tinham voz ativa, pessoas que a sua palavra tinha peso entre os seus, as suas devidas tribos. E o Senhor dá uma palavra a eles. No versículo 3. E enviou Moisés do deserto de Parã, quer dizer, estava um pouco antes da terra, segundo o dito do Senhor, segundo aquilo que o Senhor tinha orientado a eles. Uma coisa que eu e você precisamos aprender é o seguinte: se nós andarmos segundo a orientação de Deus, não precisa ter medo. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: se você anda segundo a orientação de Deus, não tenha medo, né? Mais uma vez, não tenha medo. Pastor João, por que eu não preciso ter medo? Porque se Deus mandou, Deus garante. Se Deus